Se eu te dissesse que muitos dentistas gastam mais de R$ 200.000 em investimento no consultório e continuam trabalhando do mesmo jeito, você acreditaria? E o pior, eles não usam nem 20% do potencial desses equipamentos. Eu me chamo Camila Leocádio, E eu me chamo Naila Mohammadi. nós somos do Digitalize Odonto e nosso objetivo é ensinar vocês, né, a pensar de forma estratégica para usar, né, tudo que o digital tem a oferecer. Exatamente. Na verdade, a pensar digital, né? Pense de forma digital que você vai conseguir usar todo o fluxo digital ao seu favor, né, Camila? Exato. E a gente introduziu dessa forma porque realmente é o que acontece, né? Muitas pessoas investem muito, não necessariamente R$ 200.000, mas às vezes compram um scanner hoje em dia tem de 50.000, de 80.000, 80.000, nessa faixa aí. É. nessa faixa dos mais básicos, né? Vamos dizer assim. E fica com ele ali parado, fica, não sabe, ou compra um pacote não, vou comprar o scanner, uma impressora super com uma inteligência artificial já aplicada, e quando vai lá para o consultório não consegue usar, fica, né, não tem tempo, às vezes, de estudar, porque está lá atendendo, que acontece É. muito isso também, né? Fica lá Eu, trabalhando e acha que vai ser só apertar o botão que vai é. resolver. Eu acho que uma coisa que acontece muito também é que acabou virando a odontologia digital uma ferramenta de marketing. Primeiro, né, que Sim. as empresas brigando aí entre si. Então, você vai num congresso e tem um monte de gente ali que te coloca sentado e fala: não, esse scanner vai resolver a sua vida. E você, sem aquele conhecimento sobre o potencial daquela ferramenta ali na sua mão ou de como ele realmente pode te ajudar, acaba caindo ali no conto do vigário, achando que é uma coisa super simples. E eu falo isso, gente, assim, por experiência própria, sem Sim. vergonha nenhuma. Eu comprei a minha impressora 3D exatamente num congresso, passei e ouvi tudo que me falaram ali e Foi peguei, envolvida. comprei, fui envolvida por aquilo, porque sim, a odontologia digital envolve, né? Você pensa, poxa, agora eu vou evoluir meu consultório, vou mudar tudo, vai ser tudo diferente. Eles mostram aqueles casos lindos, te colocam para escanear um modelinho ali na mão, né? Que Maravilhoso, não tem facinho. língua, que não tem saliva, que não tem bochecha, que o paciente não se mexe. E aí Sim. você fala: "Nossa, isso aqui vai mudar a minha vida", sem nem saber direito. E acaba levando para dentro do seu consultório, assim como eu fiz com a minha primeira impressora 3D, e que ficou lá simplesmente parada, a resina passou da validade, eu não utilizei. Sim. Das vezes que eu tentei usar, não sabia nem por que que eu estava usando, o que que eu estava fazendo, não sabia como fazer, tudo dava errado. E na hora de comprar parecia super simples de ser Exato. utilizado. Sim, Então acho que sim. também tem isso, né, até se alguém me segue no meu Instagram e vê eu ali escaneando todo dia, vai achar que é uma coisa super fácil de fazer, uma coisa super simples e que Sim, pode sim. resolver tudo, né. Mas, não é bem assim, e não tem a necessidade de ter esses equipamentos. Então acho também que uma das coisas não é nem só que passa pela cabeça da pessoa que precisa de um scanner para começar, mas acho que um Sim. ponto muito importante é tomar cuidado com o que a gente vê por aí, né? Porque a propaganda tá aí para mostrar que é muito fácil, que é muito simples. Sim. Vambora, compra, compra, que vai mudar a sua vida. E não é bem assim, gente. E quanto tempo você, curiosamente, né, quanto tempo você levou desde que você comprou o scanner, que você comprou o kit, né, o scanner com a Comprei. fresadora. Foi. Quantos anos você levou para conseguir fazer do jeito que você Olha, realmente gostava? Ah, gente, primeiro que assim, você compra e eles te dão um cursinho de introdução, né? Que, sim. sinceramente, não foi muito, ajudou muita coisa, mas eu acho saí de lá achando que, nossa, eu E sou a super digital, que coisa incrível, postava no Instagram e todo mundo achando aquilo maravilhoso. E como você acha que você sabe muito, porque você saiu dali sabendo muito, sei. eu fui bem ousada no primeiro caso que eu peguei. E, e eu lembro que, assim, para escanear aquela boca, eu levei com certeza absoluta mais de 1 hora para fazer um escaneamento que hoje eu faço em 10 minutos, gente, com o mesmo scanner. Sim. Então foi um processo bem difícil, assim, acho que eu já até contei isso, eu já sentei no chão, chorei, chorei igual criança, porque eu precisava entregar os dentes do rapaz, não conseguia desenhar, não conseguia fresar, não conseguia fazer nada, foi Sim. um total desastre.
E a partir daí, eu entendi que eu precisava estudar. Sim, sim. E, É. eu lembro que eu também, assim, o scanner eu já peguei é o mesmo, né, scanner, só É. que já era um scanner que O seu já Omnicam tinha, a também. Omnicam, mas já era com um PAF, assim. software que já estava mais fácil, né, de usar, que o seu já travava na época, né, porque precisava ter um upgrade na época do computador, que Sim. não era possível naquela época, né, que hoje em dia é possível. Mas então eu já não tive realmente muita dificuldade ali, até porque eu já convivia Ai, tô me com sentindo péssima. Você não podia não, fingir que você teve alguma não, não, dificuldade? dificuldade Meu ali, Deus. porque eu já convivia com amigos, você não deixou eu concluir, convivia com amigos ali no outro trabalho que eu tinha sem ser no consultório, que faziam já o escaneamento. Então eu ficava ali pegando dica. Então, assim, eu já tinha tido uma. Eu não tinha feito ali sozinha vários casos, mas eu já tinha visto como era, já tinha perguntado, eu sempre fui Tinha muito manuseado, né? curiosa. Exato. E eu até, na verdade, um dos grandes motivos que eu, parando para pensar, eu resolvi comprar o scanner, porque além de eu querer muito, né? E eu já estava me achando na época velha. Não, estou já ficando velha, eu preciso, porque daqui a pouco eu vou me aposentar. E eu preciso curtir isso, tá? Sou odontologia digital. Na época, era uma das coisas, mas também eu trabalho nesse lugar que é um militar e é público, e lá já tinha o scanner, já tinha a fresadora. Eu falei, Já tinha um não é contato, né? possível que aqui tem e eu não tenho isso no É. consultório. Então, aquilo eu acabei passando realmente um pouco antes do que eu deveria, no sentido de estudar como a gente hoje orienta mais. E aí, naquela ânsia, também comprei um curso de Exocad. Nem tinha o Exocad. Porque eu ficava na minha cabeça na época, que isso já tem 6 Ai, anos, né? Porque gente. parando, eu pensei, caramba, já Sim. tem isso tudo. Eu achava, não, porque eu preciso ter um software. Porque se eu tiver um scanner, o que eu vou fazer só com o scanner? Então, É. assim, era totalmente perdida assim, né? A gente tem os sonhos, mas a gente não faz, às vezes, os links certos, né? Eu acho que a gente não fazia ideia Nenhuma. do grau de quanto aquilo mudaria de fato a nossa realidade clínica, né? De Sim, como não, é que aquilo, o não que que eu podia fazia. fazer com aquilo, com aquele equipamento ali dentro do meu consultório, mas o principal, o que eu não podia fazer com aquele equipamento dentro do meu consultório, que Também. eu achava que eu podia fazer milagre. E tem uma coisa, Camila, que eu te falo, as pessoas estão achando que odontologia digital faz milagre. E uma coisa Exato. que eu escutei recentemente do meu cadista lá do laboratório, que você conhece muito bem quem é, que inclusive, assim, para mim é um dos melhores cadistas que a gente tem. Total. Ele virou e falou: "Minha amiga, avisa para o doutor que o digital não faz milagre. Ele vai ter que refazer esse caso e não tem jeito". Eu falei: "Tem certeza?" Porque o laboratório nunca quer pedir para o dentista fazer de novo, né. Sim, sim, Então eu sim. eu falei: "Tem certeza?" Ele: "Naila, eu não faço milagre?" Eu falei: Sim. "Então, beleza, já entendi". Então eu acho que o dentista tá achando que realmente o digital vai ser um milagreiro ali, né, não preciso estudar muito, não preciso fazer Taca nada, lá que ele vai taca fazer o ali que ele vai milagre. Como fazer, se, né. achando como se fosse uma Um inteligência artificial robozinho que você que manda sai, e ele né, se cospe lá alguma coisa e mas não acha que é, vai resolver. gente. Nem isso às vezes ele resolve. Mas é bem isso mesmo. E assim, o bom, na verdade, de eu ter comprado o tal do curso na época do Exocad, que ficou acho que 1 ano parado praticamente, que eu não conseguia evoluir Tá vendo? Você naquilo não precisa. direito. Até por causa de tempo, né? Na época, meu filho era menor e trabalhando em vários lugares e tudo mais. Mas o bom foi que eu realmente comecei a ter a visão do laboratório, da pessoa que faz o desenho, né? 3D, o cadista, né? Então, eu comecei a entender melhor como eu deveria fazer Para certos ter o sucesso, né. preparos, certos tipos, forma de escaneamento para não distorcer. A gente sabe hoje que os estudos já falam que o escaneamento vai dar precisão, sim, mas tem que seguir, né, Exatamente. a orientação do fabricante do scanner, que cada scanner tem um detalhezinho. Então, quando comprar, né, tem que É. tentar seguir, tem que estudar. Então, a gente está sempre na tecla, tem que realmente, não É. acha que vai assim, vou lá me virar perto, vamos ver no que vai dar. É. Não. Sim, até porque a gente combinou
no último vídeo, que toda vez que eu ou você, a gente estivesse sendo muito técnica, a gente ia Sim. tentar dar uma... Então, eu não sei se todo mundo consegue entender quando a gente fala Exocad, o O software. que que Então, é? vou só Vamos explicar lá. para vocês, gente. O Exocad, ele é o software que depois que você faz a aquisição da imagem, seja porque você mandou um modelo de gesso para ser escaneado, ou porque você escaneou Sim. no seu consultório, ou você mandou o paciente para uma clínica, é a pessoa que vai desenhar aquilo que você pediu. Então, tem vários softwares que fazem isso. O Exocad hoje ele é o principal software, é o software mais completo. É extremamente complexo de manuseio. Não achem que é pegar e desenhar um dentinho, não é simples É, assim. E exige muito conhecimento da gente, né? E principalmente na hora de escanear a oclusão, né? Na hora de ter certeza que não tem malha duplicada. Quando a gente fala em malha, a gente está falando exatamente desse modelo que você digitalizou, né? E, e para vocês terem noção, né? Esses softwares, eles abrem alguns tipos de arquivos. Então, sim. arquivo, claro, você vai mandar um arquivo escaneado. E cada scanner, ele vai ter uma imagem em um arquivo que não necessariamente é o arquivo STL. Então, o que é o STL? O Sim. STL, gente, é um arquivo universal, tá? Um arquivo 3D universal. Então, basicamente, se você vai trabalhar no fluxo digital, você vai ouvir muito esse termo, o STL, o STL, o STL. Por exemplo, Sim. a gente tem arquivo em PLY, a gente tem Tem. arquivo em DXD, a Sim. gente tem DICOM. Então, a gente tem vários formatos de arquivo e não 3D, é qualquer isso. software que abre qualquer arquivo, mas o STL, praticamente todos os softwares trabalham. Abrem. Acho que todos, né? Acho que todos, Porque ele é até um os formato universal. sim, até os Então, da Microsoft mesmo isso. de desenho, de Abre. bonequinho, tudo 3D, né? Isso. E aí Abre, você, na verdade, é importante ter isso em mente, porque isso é uma das coisas, uma das deficiências que eu vejo ali, das pessoas mandarem o arquivo errado para a gente. Sim, E aí, quando entendi. chega na mão do cadista, ele fala: não, o meu software não Não abre abre isso. aqui. Ou como ele já me pediu, poxa, me envia em PLY. Por quê, Sim, gente? O PLY, ele é a imagem colorida, tá bom? sim, E o STL, mesmo que o seu scanner escaneie ele colorido, se ele não exportar nesse formato, não adianta. E é o que aconteceu. Ele sim. queria um PLY, porque para ver o término melhor, Melhor, que sim, tinha um sim. sangramento ali envolvido, só que o meu scanner não exporta em PLY, ele exporta no formato da Sirona interno, Isso, ou ele exporta em STL. sim, Então, é importante até vocês entenderem isso para vocês conseguirem trabalhar com o fluxo digital num sim, laboratório digital, né? Como é que eu mando a minha imagem para esse laboratório? Como é que eu começo? De onde é que eu dou o pontapé inicial? Então, sim. percebam que não é só ter o scanner. Ainda que você tenha o scanner, você tem que saber como manusear, o que, que acontece com esse scanner, como é que você As exporta limitações e as dele, limitações, assim, né? até fazer foto mesmo. Isso já aconteceu quando tinha também, usava dessa forma com a Omnicam, e aí eu fazia até a foto para eu lembrar de algum detalhe que era mais crítico e não ter erro na hora de selecionar ali a margem. Igual a gente faz no gesso, que tem a margem do preparo, né? Você É. tem como selecionar tracejando no software. Então, quando é tudo da mesma cor, você fica assim: o que que é gengiva? O que que É. era sangue? Porque o sangue também vira um 3D, né? Uma Para gota quem de não. saliva vira, É uma gente. gota de saliva vira. Então, essa que também é uma questão que as pessoas têm uma certa dificuldade, né? Isso, e aí às vezes manda o escaneamento todo errado e você não vai Não, conseguir desenhar. não, às vezes assim, precisa usar até o próprio fio retrator, se ele não for bem inserido, fica aquele fio ali no meio do É, caminho às vezes um e fica fiapinho do horrível, o fio. escaneamento fica todo irregular, tanto que tem gente que às vezes usa até o Teflon para Isso, poder ficar mais lisinho, ficar mais fácil o tipo, algum scanner ler, né, ali dependendo, né, melhor. Exato, mas assim, os preparos também já não são mais tão subgengivais, né? Pô, a a gente já tendência. sabe que não tem mais essa necessidade, né. Exato, mas enfim, a gente voltando à questão de não precisar, né? Então, assim, hoje a gente queria falar muito como exatamente seguir para o que que a gente indicaria, né? Se fosse assim, eu vou entrar hoje quero entrar no digital.
por onde eu começaria. Mas Por onde assim, você começaria, bem Camila? exatamente. Tendo todo o conhecimento que a gente tem hoje, né? Sim. Você sabendo de tudo, Pra, tendo todas as dificuldades que a gente já passou, por onde você começaria? eu assim, já hoje, até hoje, né? Muita gente continua me perguntando que a gente fica até feliz. Eu olho alguns amigos que eu perturbar, você precisa ver o potencial da pessoa e a pessoa ali devagar. E eu vejo várias pessoas que eu já ajudei ali, incentivando, dando dicas e tal. Então, assim, hoje, o que eu orientaria, eu acho que era realmente começar a entender exatamente os passos desde o planejamento, como mandar para o laboratório os arquivos, o que, que ele realmente precisa. Se eu trabalho com prótese, implante, como é que é o fluxo digital de escaneamento de implante, quais são eu trabalho com uma empresa X, né? Eu vou. Quais os. A Neodente, por exemplo, eu vou usar abrir o catálogo, olhar ali. Hoje em dia, as empresas estão todas com catálogo atualizado. Naquela época, não tinha. Era Não um tinha. catálogo só do Tinha digital que se que virar. ninguém arrumava. Era um PDF que um amigo que mandava do outro amigo. Então, hoje em dia, até as empresas estão mais organizadas. Então, assim, realmente olhar isso direitinho e começar a tentar fazer isso de forma analógica mesmo, né? Mandar para um laboratório digital, ver como que é o preparo do dente para poder a máquina conseguir recortar aquela prótese sem dar fragilidade para aquela coroa, né? Arredondar. A gente sempre fala, tem que arredondar as bordas direitinho, deixar bem arredondado. Tem que estar para poder a máquina, ela tem uma broca arredondada, então ela não vai conseguir recortar quinas. Então esses são alguns detalhes que já podem ser mudados, né? O que você precisa, assim, isso eu estou falando de implante e de prótese, mas na ortodontia, eu acho que o pessoal da ortodontia ainda acho que um dos que mais entra mais fácil, porque eles precisam menos do scanner ali no consultório para iniciar um tratamento. Ele quer mandar para começar com um alinhador, né? Eles geralmente já mandam para a radiologia fazer as radiografias e já faz o escaneamento lá. Então, eles ainda já naturalmente, eles já fazem até as fotografias na radiologia, muitos não fazem no consultório, então eles talvez sejam os que mais iniciam, né, sem precisar ter nenhum aparato no consultório. Mas ainda assim, os ortodontistas precisam entender como é que né, o funcionamento das movimentações no fluxo digital dos alinhadores, porque senão além dos tratamentos não andarem, porque imprimem milhões de placas com movimentos que não necessariamente seriam os indicados, não sabe fazer, não sabe resumir ali as etapas da evolução do tratamento. Então, aquela coisa, precisa estudar. Então, também não adianta achar que vai mandar lá para a empresa e eles vão se virar, porque realmente vai começar a ter problema com os pacientes. E a mesma coisa para a gente. Não adianta eu querer mandar, vou fazer uma reabilitação com lentes de contato. E não adianta E aí a paciente tem bruxismo, o paciente tem um monte de dente que às vezes não está muito legal a oclusão e precisaria, às vezes, dar uma melhorada, às vezes, com uma orto, ou fazer uma reabilitação um pouco mais extensa, que não necessariamente botar aquelas lentes ali. Mas ele joga para o laboratório, se vira aí, faz um desenho e aí coloca na boca do paciente, dá um monte de problema. Por quê? Porque não sabe... Não consegue nem entender o que o laboratório, o cadista mandou ali do desenho. Achava, nossa, muito bonita essa foto, mas não sabe nem o que vai fazer com aquilo. Então, não adianta querer sair mandando, entrando de qualquer jeito, sem realmente estudar o passo a passo do que você precisa fazer. Então, começa com uma coisa,
Aí estuda, aí começa a ir mandando um caso, estuda, e aí, conforme você for vendo que vai tendo necessidade, aí, agora eu vou investir no scanner, agora. Mas não que não é, a gente não está falando que não é para fazer. Com certeza, se der, pode fazer, mas não precisa esperar ter uma condição de comprar ou né, não precisa chegar nesse ponto para você começar a fazer tudo de forma digital. É, eu acho que eu começaria com certeza assim, tendo primeiro estudado muito mais, entendendo melhor como é que funciona o fluxo digital, quando a gente está em alta usar essa palavra, né? Fluxo digital, odontologia digital, mas eu me lembro bem de não saber nada sobre isso, né? Achar que sabia alguma coisa. Então, eu acho que primeiro entender que existem dois fluxos. Existe um fluxo que a gente chama de fluxo chairside, tá? Esse fluxo é um fluxo onde o dentista tem tudo dentro do próprio consultório. Então, ele tem o scanner, né? Ele tem a fase CAD e a fase CAM. Ele tem o scanner, ele tem a frisadora, a impressora, ele tem o forno. Então, ele consegue fazer um trabalho todo dentro desse próprio fluxo, né, dentro do próprio consultório. Eu sou uma dentista que tem fluxo chairside. Eu escaneio o meu paciente, ali mesmo eu desenho o dente dele, né, eu uso muito para coroas individuais, ali mesmo eu desenho o dente dele, é, vai para a fresadora, eu freso o dente dele, daí eu tiro ali o espru, dou a maquiagem, coloco no forno e imediatamente levo para a boca dele. Isso tem uma vantagem muito grande, mas será que é uma necessidade sua? Será que você precisa disso, né? Talvez ali quando eu comecei a gente não tinha muito laboratório com fluxo digital também. Então não era muito uma possibilidade a gente ter uma coroa entregue em 48 horas, né, com Sim, um alto grau de qualidade. sim, Então acho que primeiro eu buscaria entender isso. Se eu tivesse naquela época compreendido que eu ainda não tinha nenhuma gama de paciente grande o suficiente para ter um fluxo chairside, não saber nem o que significava essa palavra, talvez eu tivesse começado de outra maneira. E tem outras formas de você começar, né? Que é terceirizando, gente. Hoje você sim, consegue alugar um scanner, você consegue, né? Os próprios laboratórios levam o scanner até a clínica e sim, fazem esse escaneamento para vocês. Ou você continua moldando ali, manda para o laboratório, mas já entendendo as possibilidades do mundo digital. Então, eu acho que primeiro é compreender o que é de fato esse fluxo, né? Quais os caminhos que vão te levar para esse fluxo e entender qual a funcionalidade dentro da sua clínica, porque às vezes você nem é uma pessoa que faz muito preparo, não faz coroa sobre implante, então você só quer utilizar o scanner para fazer planejamento ou para fazer ortodontia. sim, Então, acho que depende muito do que você faz e o conhecimento, com certeza absoluta, é a base para você entender de que maneira a odontologia digital pode te ajudar. A única sim, coisa que eu e a Camila a gente consegue garantir é que a odontologia digital pode ajudar absolutamente todo dentista de qualquer área da odontologia. Isso a gente garante, porque sim. é o fato, né? É, Agora, como você vai começar, depende de você ter o conhecimento de todas essas ferramentas, porque a gente compreende também, né, Camila, que são sim, muitas muitas. Nem a ferramentas, gente né? sabe tudo. É, Assim, a gente não tem nem como. Eu sempre falo para as pessoas. Foca uma coisa de cada vez. Não adianta. Já teve várias pessoas que vieram em cima de mim. E aí, o que eu compro agora? O que eu não sei o quê? Qual a impressora? O que você acha? E tal. Eu falei, calma, vamos primeiro, porque às vezes as pessoas, a gente acha, eu já achei também, que é muito fácil. Ah, não, eu vou comprar tudo e eu vou fazendo, mas não é assim. Não é assim. Absolutamente não é assim. é, A não ser que a pessoa realmente, assim, eu quando eu entrei e você também, eu já tinha um fluxo grande já no eu consultório. nem tinha tão grande o Eu fluxo assim. tinha já, até porque como eu já me divido entre 2 trabalhos, né, a parte militar e o consultório, eu também não tenho tantos dias livres para o consultório, então eu já tinha um fluxo ali, então isso não me dava muito tempo nem para ficar
me dedicando muitas horas para ficar estudando. Então, realmente dependia da minha vontade de chegar de noite. A gente até brincava no mestrado que ela mandava mensagem para mim 6 da manhã, eu já estava ali, porque senão Ativa. não dava tempo de fazer tudo que eu queria realmente avançar ali. Então, não é fácil mesmo, não é. Você tem que se dedicar. Fácil no caso, nesse sentido, assim, mas Exatamente. se a pessoa realmente está começando, mais recém-formada, ou trabalha em alguma clínica, mas tem alguns dias livres, não tem, assim, na minha cabeça, desculpa para não separar algum Aham. momento ali na semana para já começar a pensar nisso. E ir trazendo aos poucos o fluxo. E, assim, começando que você vai cada vez mais evoluindo. Ontem eu estava conversando com o meu colega lá do trabalho, que eu também, na época, botava pilha, né, para ele comprar o scanner e tal. E aí ele estava conversando comigo sobre a troca do scanner já, porque ele já queria também um outro melhor, e a gente estava conversando que esse ano eu também troquei o meu scanner, um dos meus que eu tenho 2 lugares, enfim. E aí ele falou assim: "Ai, meu Deus, eu não me vejo mais moldando normal". Eu falei: "Nem eu". Quando o meu começou a dar um problema no computador, eu já fiquei em pânico, aí mandei mensagem para minha sócia, e a gente ela estava indo viajar, ela: "Ai, meu Deus do céu, só você, Camila", e tal. E a gente rapidamente já resolveu e comprou logo o outro, porque realmente não, hoje em dia a gente vê o quanto ele É. ajuda, não é só fazer Mas uma assim, moldagenzinha. isso me remete aqui a um caso para vocês verem como o digital não, né? Quantos anos já eu escaneio, Sim, né? Eu acabei de falar que o que eu levei mais de 1 hora para escanear, hoje eu escaneio uma boca inteira em 10 minutos tranquilamente, sim, sim, com o mesmo scanner. Então, eu estava fazendo um caso de um paciente, ele tinha alguns implantes bem antigos na boca, tinha perdido alguns, e um deles estava quase em ramo mandibular, assim, uma coisa sim. horrível, ele já não tinha nada de osso ali, então aquela língua invadindo mesmo Horrível, aquele espaço. sim. E eu tentei de tudo para fazer aquele escaneamento e eu Precisou não pegar consegui. Então eu precisei do quê, gente? Tirar a poeira da moldeira, né? Ver se não tinha passado da validade meu material de moldagem e precisei utilizar da moldagem para poder sim. escanear a moldagem. Então, para ver que, assim, de certa forma, vão ter casos que vão ter Vai algumas precisar. limitações, né? Que Sim. não vai ter jeito, não vai ter para onde correr. Né? Acho que principalmente para prótese total, É, dependendo. eu ainda também acho bem, assim, eu não confio, não gosto muito ainda da prótese total É, impressa, para falar a verdade, assim, isso é a minha percepção comparado às próteses que eu entrego ainda da outra forma, do fluxo analógico. Mas com é. certeza vai Vai estar ter em situações, evolução. mas a questão é que vão ter situações realmente que a gente vai ter que, Limitantes, é. vai ter suas limitações também, né? Aquilo que a gente estava falando ali no início. Não acha que faz mágica, porque não faz. A Não. odontologia digital não está aí para fazer milagre, né? Então, tem essa questão também e, e a gente tem que estar atento. E uma coisa também que me chama aqui a atenção, que eu me lembrei agora disso, foi Sim, uma coisa que eu já ouvi 2 vezes de 2 profissionais, você estava falando dos profissionais mais velhos e tudo mais. sim, E eu falei sobre a importância da gente entender os fluxos e a forma que você tem de trabalhar dentro do digital, né. sim. Pra vocês entenderem, gente, ninguém é obrigado a saber desenhar, tá, a fazer um curso Não. de Exocad, ninguém é obrigado a saber fresar, saber maquiar, depende do que você quer. Se você não quer participar dessa parte e quiser só participar da fase inicial, ou nem dessa, se você quiser só moldar e fazer, mas você tem que, como a gente falou no início, entender como fazer também, como pedir. Mas enfim, estava conversando com um profissional já bem posicionado, professor em várias universidades, e ele me falou uma coisa que eu já tinha escutado de um outro professor em uma outra universidade também, que eu Sim, até estava dando aula também. Ele falou, com relação ao fluxo de airside, porque os dentistas de hoje em dia, eles estão querendo ser protéticos, estão se achando protéticos. Eu não quero isso, eu só quero escanear e sim, mandar para o protético e o protético fazer meu dente. sim. E eu sou dentista, não sou protético, assim, criticando, assim. Aham, sim. Eu ali, eu falei: "Não, cara, depende do fluxo que você quer trabalhar". Hoje tem essa possibilidade Eu também, mas não atendo em torno precisa. de 3 a, no máximo, 4 pacientes por dia. Ele falou: "É, enquanto você está atendendo 3 a 4 pacientes por dia, eu estou atendendo 10".
ok, não tem crítica exato, não nenhuma. É a forma sim, que eu escolhi trabalhar, que eu prefiro exato. trabalhar, Sim, e a forma que ele prefere trabalhar é outra, o fluxo dele é diferente do meu. sim, sim. Então, eu acho que esse público que é mais velho, assim, tem muito essa cabeça ainda do, gente, eu jamais vou conseguir fazer o que um protético faz, as maquiagens que eu faço, os trabalhos que eu entrego em consultório, eles são trabalhos normalmente unitários, né? Eu não indico fazer, até porque eu já fiz várias vezes, de lentes e facetas, dá para fazer? Dá, mas a gente também tem que se colocar no nosso lugar e saber Sim, pô, não dá para, demora para fazer uma maquiagem boa, uma maquiagem bonita. Às vezes só a maquiagem por si só não traz o resultado que a gente quer. Tem que fazer algum acréscimo de cerâmica para dar aquela sim, tonalidade que a gente gosta, né? Aquele sombreamento. Então, é importante, de novo, eu falo isso, a gente entender os fluxos que existem, como trabalhar nesses fluxos sem criticar ninguém, né? sim. Tá todo mundo aprendendo o tempo todo, a gente está aqui para auxiliar, claro, e como tem muita gente para auxiliar a gente também, né? Às vezes eu e a Camila aqui trocando informação toda hora uma com a outra. Eu acho que quando a gente entende isso, você pode ser, por exemplo, igual ao professor que só quer ter o scanner Eu e mesma sou não assim, quer só saber mais assim, nada do digital, é, ou você pode ser, você pelo menos tem uma impressora 3D, sim, né? A sim. Camila que só quer ficar ali na impressão 3D e no scanner, ou você pode ser um chairside, né? Então, ou pode ser um laboratório, que ninguém, que do chairside evoluiu para um laboratório, Eu mesma, na verdade, mas assim, já várias vezes pedi, assim, não é que eu não tivesse vontade de ter a fresadora ali, até por ter feito, assim, o histórico de ter feito é, mestrado, ter os meus, vicia, né, vicia. os meus amigos ali, ela, outros amigos do mestrado que tem, e o próprio lugar que eu trabalho lá também tem. E aí a gente fica naquela, pô, eu queria, aquela história, vou me aposentar e eu não vou ter e tal, não sei o quê. Mas parando para pensar friamente, que até o que a gente está aqui proposta a falar, não faz sentido no meu fluxo e no que eu quero hoje. Pode ser que daqui a um tempo eu mude, mas hoje e nem antes, até então, eu não achei que fazia sentido eu adquirir um material, né, uma fresadora, porque não é só a fresadora, né? Mas a gente acha, não, vou comprar a fresadora que é, sei Exatamente. lá, 150 mil, sei lá quanto é hoje em dia que tá. Tem até umas promoções aí de uma mais antiga, um modelo mais antigo. Mas, enfim, não é só isso. Você tem que ter isso, você tem que ter Forno. o forno, você tem que ter, às vezes, um espaço, né? Porque às vezes não necessariamente. Eu cheguei a E aí cogitar. sim vai ter que ter mais Pois conhecimento. é, aí você, porque um amigo mesmo meu falou, eu cheguei a cogitar naquele momento de sonho alto, assim, não, acho que eu vou querer, cheguei a cogitar de alugar uma sala, só que não tinha a sala ali do lado do meu consultório, então eu teria que ir para um outro andar. Aí ele virou para mim, que tenho mais experiência, ele, Camila, mas aí já não é mais chato, sabe? Você vai ter que ficar olhando a máquina, aí você vai o quê? Subir o elevador, descer, não sei o que, você tem que estar com o negócio ali do lado para olhar. Então, assim, aí tem um outro aluguel, não sei o que, então você começa a contabilizar e ver que pelo tempo que eu tenho para consultório, aquilo não fazia sentido, até porque eu gosto de atender. E como eu faço várias especialidades, eu faço o que eu falo que eu não enjoo, que uma hora eu estou fazendo uma cirurgia, outra hora eu estou fazendo uma prótese, estou fazendo um canalzinho. Então, Canalzinho não fala. então assim. O que eu gosto mesmo é isso. Então eu não quero. E tem um tempo, que é o que ela falou, para você fazer um chairside, o dia com fresadora, você precisa separar um tempo, porque vai ter o tempo ali, por mais que a máquina seja rápida, porque a Prime 1000 faz uma fresagem em 7 minutos e tal. Mas é o tempo de você desenhar, é o tempo de você mandar, né, colocar ali para poder preparar ali para botar na máquina, porque aí tem já essa fase aí do. Por mais que Assim, não seja tão demorado, aí depois você ainda tem que. Aí o que bota para demora é o fresar. forno, né? Aí, exato, aí você tem que queimar algumas vezes o É, forno, né, para a dependendo do maquiagem ali, material que dependendo do você material, tá às utilizando. vezes demora mais tempo do que a própria muito mais, né? Não, é muito mais tempo Então, sempre. assim,
Será que você quer realmente estar esse tempo ali disposto É. para fazer? Você tem esse tempo, né? Não, Porque e o legal aqui nessa conversa que vocês estão vendo é que para mim faz todo sentido. E sim, para ela não não. faz, E tá né? tudo bem, porque aqui o Sim, que a gente conseguiu entender foram 2 fluxos diferentes de trabalho, 2 sim. formas diferentes de trabalho, 2 investimentos diferentes no fluxo digital e mesmo assim nós 2 trabalhamos O tempo 100% no inteiro, digital, sim, né. sim. Ela não tem a fresadora, mas ela tem o Eu mando para os scanner e laboratórios manda que para o tem. laboratório E digital, para mim é né. ótimo. Ela já não molda mais, então ela já envia para o digital, ela já sabe o que fazer, as possibilidades, então ela entende das resinas, ela sabe que tem resina que dá para ser dente definitivo hoje, ela Sim, sabe que ela como é que faz o mockup impresso hoje, ela sabe como é que faz o planejamento 3D para apresentar para o paciente, então ela sabe que essa é uma possibilidade, ela sabe que para fazer um protocolo, para sim, fazer avaliação de linha média, ela tem que ter registro, então vai ter que ter foto daquele paciente, né, que sim, sem a fotografia a gente não vai conseguir dar uma exatidão, né, ela entende como funciona o software, ela já entendeu o fluxo. Então ela exato. entendeu que aquele fluxo é o melhor para ela, e eu entendi que, para mim, eu já não sou muita pessoa de ficar muito tempo em cadeira. Eu gosto de uma parte muito específica da odontologia, que é a implantodontia e a prótese, e claro, a desordem temporomandibular, que é uma coisa que eu trabalho, mas eu acho que está tudo Sim, unido. é. E eu quero ficar nessa parte, então eu não quero, para mim não faz sentido ficar muito tempo em cadeira, minha coluna é meio ruim também. Então, para mim não fez o mesmo sentido que fez para ela, e tá tudo bem, É, exato, né. O que sim. importa é que o fluxo me ajudou, né, eu hoje sou muito mais feliz dentro da odontologia, Sim, e sim. com certeza absoluta você também é muito mais feliz trabalhando do jeito que você trabalha. Exato, Então, exato. acho que foi bacana a gente colocar a situação de como ela funciona para você e como funciona para mim, porque é Sim, reafirmar tudo que a gente falou aqui, né, 36 minutos de vídeo, a gente está falando exatamente isso. Primeira coisa é vocês estudarem, entenderem todas as ferramentas, entenderem o que que faz um cadista, né, o que sim, que o cadista tem na mão, o que que faz um scanner, o que que o scanner pode te oferecer, o que que faz uma fresadora, quais são os materiais que estão ali para ser fresados, para sim, daí sim você começar a entender que tipo de odontologia você quer, como é que a odontologia digital vai te ajudar e qual fluxo você quer seguir. Então, sim. isso é muito importante, né. E assim, além da questão das máquinas, né, que a gente estava falando, e entender desses detalhes, né, da logística, do que precisa e tudo mais, a gente já tem, na verdade, outra opção de começar, de repente, um estudo, a pessoa faz implante, né? Não faz. Hoje, os softwares de planejamento têm os pagos, né? No caso de você querer fazer ter mais facilidade, de repente, de fazer a sua própria guia e tal. Mas o básico mesmo, eu não consigo entender como que a pessoa vai mandar para um laboratório de planejamento de implante sem ter olhando só. Hoje em dia não faz É sentido. confiar muito, né. Olhar muito. Vou olhar aqui no PDF, que o PDF é aquela foto lá que vem da É, radiologia, do impresso meia dúzia de cortes da tomografia. Muitas vezes só vem um PDF, que eu é. chego e fico assim, gente, como assim? Reza pra dar Essa- certo. e manda lá terceiriza lá para o Planning Center, para planejar lá a E sua cirurgia, e confia, confia. pronto. Então, assim, antes de eu mandar, eu primeiro coloco tem o Blue Sky Plan, que é gratuito. Hoje em dia, você consegue, não precisa às vezes nem instalar no próprio computador, ele consegue Aham. Se for rodar só para fazer a fora. visualização, né. Exato. Então, assim, você não precisa avançar ao ponto de fazer a sua guia cirúrgica, mas ao ponto de você entender, né, mexer naquele 3D. No início dá um nervoso mesmo, Não tem principalmente. certeza de se tá fazendo a Não coisa tem muita certa. certeza, mas também tem muito vídeo na internet. Então, assim, tem pessoas que dão curso disso também. Mas a questão é mais realmente saber que tem coisas gratuitas que você não vai gastar dinheiro e você pode sim já fazer. E hoje em dia eu acho até assim. Eu vim da época quando eu fiz o curso de implante, que a gente usava muito pouco, infelizmente, a tomografia, porque já existia, né? Mas não era realmente muito utilizado. A gente, Não, infelizmente, na usava minha muita época já radiografia. usava.
A Mas gente era só impressa, né? E aí é, você contava, olha, era 3 não, já milímetros para existia até cá. o dental É. slice na época, mas a E aí era gente uma cirurgia super aberta, né? Porque é, você tinha que realmente ver tudo que estava acontecendo naquela sim, cirurgia. E é uma sim. grande vantagem da cirurgia guiada, né? A É, coisa o paciente ama aquilo, né? não, Porque tudo, exato. Mas assim, o fato é, não, não precisa você saber saber fazer a sua desenhar. guia cirúrgica, mas o mínimo é você ver realmente se cabe, que você vai mandar lá pro Planning Center dizer aqui não cabe e tal. Às vezes não cabe, não dá para fazer. Tem que fazer um enxerto, tem que fazer. Então, assim, tem que dá para ter, tem ferramentas que você pode ter Eu acho que sim. para sem gastar dinheiro, É. só realmente você tem que gastar o seu tempo e sua Na vontade de questão da fazer. cirurgia, eu acho que vocês, pelo menos, assim, avaliarem a tomografia, é basicamente fazer isso que eu acabei de falar, só que no fluxo digital. Eu acabei de falar que lá no início, quando eu aprendi implante, eu tinha que abrir para ver onde eu estava, para ver como é que Sim, estava aquele osso. E agora você consegue ver isso num computador sem nem você ter que abrir, né? Então, por que você vai ficar ali expondo o paciente daquela forma se eu já avaliei a tomografia dele, eu já sei como é que está, né? Claro, eu particularmente gosto de desenhar os meus próprios casos, mas para quem não gosta de desenhar, pelo menos conseguir entender o que que vai ser feito ali. Você não pode confiar, gente, que quem vai pegar aquele trabalho, aquele seu caso, que tem que desenhar 50 casos no dia, vai realmente posicionar o implante da melhor maneira possível, né? Se vocês não tiverem pelo menos o mínimo de noção do que está acontecendo, porque às vezes você pode pegar um planejamento e falar assim, não, eu avaliei essa tomografia aqui digitalmente e eu vi que tem um posicionamento melhor do que esse, refaz. Então você é o sim. mínimo do E mínimo, né? até já mandar na observação, né? Quando você, ó, Exatamente. eu sei que tá aqui, tá mais estreito, eu quero que bote mais aí lá, nananã. Já ir direcionando, porque aí É. até facilita ali a conversa Exatamente. de quem tá planejando. Igual quando a gente pede a tomografia, que tem que, o ideal é que peça o objetivo, eu quero que pesquise uma fratura, eu quero que. É a mesma coisa. Se você já começa a conversa falando os detalhes. Hoje mesmo eu mandei também um caso pro cadista que para me ajudar também, que eu vou colocar para imprimir uns provisórios. Eu já falei, ó, isso é isso, isso, tá aqui com desse jeito. Então eu já ele não vai perder tempo depois tendo que falar comigo e ver o que que eu acho. Eu já vi até mesmo eu não tendo colocado no software, é a gente já entendendo o que que o software pode nos oferecer, a gente consegue pedir Exatamente. pro laboratório e não vai pedir coisas irreais que não vão funcionar. Então, realmente, a importância eu acho que antes de gastar dinheiro, pode sim já começar estudando na sua área alguma parte que é gratuita e é disponível É. com IA, perguntando para IA para ler, e milhões de vídeos no YouTube, não só do nosso canal, que a gente também já tem muita coisa falando sobre E algumas até, para ter impressão. noção, de um ano e meio para cá já estão até desatualizadas, né, Mas Camila? a impressão 3D, mesmo se as pessoas forem lá ver que a gente fez 2 episódios, ainda tá, acho que bem atualizado, porque Mas é com relação ao material mesmo, né? Tá toda hora. sim, E mas a ideia principal de entender de como funciona a tá impressão, lá, a gente tá lá. explicando o que que é, né? O que que são os Exato. termos, quais os Quais os materiais. tipos de É, impressora, assim, porque sim. assim, hoje em dia as pessoas querem comprar a impressora caríssima de R$ 100.000, R$ 80.000, que tem IA e tal, que E o você não resultado final encosta. vai ser o mesmo de uma de E R$ 2.000, né? assim, a verdade que eu vejo, assim, não, é isso aí, na maioria dos consultórios, assim, odontológicos, vamos ser sinceros, vai ter, óbvio, uns de alto padrão e tudo mais, mas a maioria não vai caber uma impressora dessa, não acabei de caber, não faz sentido Sentido. você ter uma impressora dessa, um investimento desse, realmente, não, eu acho que não vai ter retorno. Você Não, acha que vai ter retorno? E pensando em um consultório pequeno, eu numa acho impressora que dessa cara, não, com não faz relação à sentido. impressora 3D, porque hoje eu sei que uma impressora
que R$ 80.000 compra 10 impressoras que vão entregar exatamente Mais até. basicamente, mais que 10. Basicamente o mesmo resultado, Sim. num tempo praticamente o mesmo, né? Não Praticamente vamos falar que parecido. 5 a 10 minutos vai fazer toda a É, diferença, porque não sim, vai. não porque tem. Então, Exato, acho não que a vai. impressão 3D é um mundo à parte aí, que é muito legal. A gente vai chegar nesse assunto sendo bem calma, bem cautelosa, para mostrar para vocês de onde é que está a impressão 3D hoje, as possibilidades que está oferecendo para a gente, né? E no que mudou daquele vídeo de 1 ano e meio para agora, porque eu tenho certeza que Sim. a gente vai ter muito para acrescentar para vocês, Sim, sim. principalmente com relação aos softwares aí de impressão. Eu mesma comprei uma impressora que veio tudo escrito em chinês e tal. Eu lembro dessa história. Então, hoje eu já sei trabalhar nela, como um ano e meio atrás, eu estava Sim, totalmente perdida, né? E olha só, gente, eu tudo aqui já trabalhava com impressão 3D e comprei essa e falei, cara, o que eu faço aqui, né? Não sim. sei como trabalhar com ela. Então, foi um crescimento bacana, assim, bem interessante. Mas eu concordo que não faz muito sentido. A impressão não é do jeito que vocês pensam. A gente acabou de falar de uma fresadora que fresa em 7 minutos. A impressão é muito mais lenta, muito mais demorada, por inúmeros fatores. E eu não vou falar, porque senão, sem querer, a gente vai entrar Vai entrar em numa outro questão muito tema, mas técnica. Eu vou querer falar de vácuo, vou querer falar de milhões impressão de de coisas. subida, de descida. Não é, a gente não está aqui hoje para isso. Mas é demorado, tá? Para imprimir um dente numa resina de, de provisório, por exemplo, ali, vamos falar um dente normal, vai levar o quê? Pelo menos 1 hora e 40. Não, a gente consegue agora o que eu tenho, é que como Um você mini tá com, VAT o você tem. Minivite, exato, aí É. já faz bem menos, assim, na Vai o quê? Uns verdade. 40 minutos? Até menos, mas só que você não é só isso, né? Você tem que ter o tempo da cura, Lavagem. tudo tem não é só a fresagem, não é só a impressão, é o tempo de que você tem que esperar aquilo secar, a cura, depois você dá o acabamento, E assim, e não é. contar que muitas vezes você espera aquele tempo todo, termina e não tem nada ali, alguma coisa deu errada. Graças a Deus esse Então, problema já para mim também, diminuiu graças a Deus, bastante. já praticamente já sumiu, Antigamente eu ficava, meu mas Deus, será que é, vai aparecer alguma mas, coisa? gente, não se enganem, com IA ou sem IA, quem começar na impressão 3D vai sim passar por isso e não tem jeito. Sim. Até porque, quando eu converso ali, quando eu tenho alguma dúvida e eu vou pedir alguma dica, a minha IA ela não sabe como é que está o LED da minha impressora, não sabe quantas impressões eu tenho feito, não sabe se meu FEP está arranhado, não está, quanto tempo de uso tem aquilo ali, quanto tempo de uso tem aquela resina, quanto aquela resina foi exposta, tudo isso muda. Sim. Então, eu acho que a impressão 3D de todos os mundos do digital, né, de todos os temas de odontologia digital, para mim, é o mais complexo, assim, é o que a gente mais tem para estudar. E de forma irônica, eu acho que é para onde a gente mais está evoluindo. Assim, eu acho que a odontologia digital está evoluindo muito dentro da impressão 3D. Sim, sim. E assim, apesar da gente falar, criticar algumas coisas, né? Ainda eu sou super defensora da impressão 3D. Assim, eu Com acho que certeza. É o como, futuro, sim. como tirando essas mais caras que a gente falou, que óbvio que se a pessoa puder, ótimo. Mas não tem ainda na minha percepção para um consultório normal, que não seja tão uma clínica grande, Nem com para o muito laboratório, volume. nem para o laboratório eu vejo sentido. Não precisa ter uma impressora dessa, assim, ainda, Ela é mais sinceramente. limpa, né, Camila? Assim, Sim. ela ajuda, acho que a maior vantagem não é nem o tempo, eu acho que essa questão de ser mais limpo, né? Porque você tem que trocar a resina e tudo mais, então eles têm reservatórios de Então, resina. mas eu ainda assim, tem que. Talvez seja a maior vantagem na minha cabeça, não é nem o tempo. Ter essa parte daí, é Para mais um a. consultório, né? Porque gente, fica um cheiro de resina forte, tá? Principalmente Não a tem de jeito. modelo. A de modelo É. é a pior para mim. O resto não, da placa não, o Não, provisório fica para não, mim a da muito placa é pouco. chatinha, fica. Mas a de modelo é bem ruim mesmo. Qual que você usa? Eu uso muito a da MakerTech, a Wide, não. Prisma. Ah, não, eu uso a Wide. Wide, não sei. É porque eu faço mais as minhas. Eu uso muito para imprimir modelo para fazer mockup, Isso. que é o que eu. Realmente, assim, você ter sua impressora facilita a vida, porque
Hoje mesmo, se eu quisesse sair daqui, da gravação, e colocar o provisório no meu paciente, eu conseguiria fazer. Então, é aquela questão de não depender do laboratório. Tem esse processo de impressão, que tem os tempos, dependendo da sua impressora, vai ser mais, menos e tal. Mas no final, ainda, eu acho que vale super a pena, porque eu acho que o custo-benefício é muito bom. E aí, para você ver, assim, para mim, dentro do meu consultório, não faz nenhum sentido ter uma impressora 3D. Por quê? Me incomoda o cheiro. Sim. Meu consultório é um espaço pequeno, né? Ah, sim. E aí eu já acho que o cheiro está chegando no meu paciente. E eu tenho um incômodo absurdo de ficar trabalhando com álcool isopropílico, de lavar aquilo. Então, aqui é mais um exemplo de um fluxo que para ela faz sentido e que para mim eu não gosto de mas trabalhar qual é a com questão resina. minha? Eu não tenho no consultório. Você Eu deixa tenho em no casa. escritório, né, que também é como se fosse o meu laboratório. Então, que eu até brinco com os meus amigos. Nossa, mas que horas? Até paciente fala, que horas você consegue fazer? Hoje eu faço no laboratório. Aí eu falei, primeiro que não sou eu, né? A impressora que tá lá imprimindo para mim. Eu só vou, boto o pendrive. Gente, isso acontece, tá? A gente deixa de um dia para o outro. Então, eu faço... Meu fluxo é todo esse. Pela minha logística, é aquilo que a gente está falando desde o início. A minha não é a dela, não é a sua, mas a minha é deixar... Eu falo que eu faço... Como meu marido trabalha com a área de TI, e ele faz muito home office e tudo mais, eu falei, eu quero... Na pandemia, eu via ele, eu tendo que sair lá, atender com máscara, aquela coisa toda. Aí eu vou conseguir o home office da odontologia. E era fazer meus desenhos lá vendo meu Netflix, faço minhas placas, faço minhas coroas e tal. Quando estou sem tempo, eu mando pro carista para ele adiantar alguma coisa para mim. E boto lá. Eu tenho, hoje em dia, 2 que funcionam ao mesmo tempo. Eu tenho, na verdade, já é a minha 4ª impressora. Mas depois também em outro episódio a gente fala mais sobre os detalhes que já aconteceu comigo na minha vida. Mas eu boto assim, vou imprimir o modelo e uma placa. Aí eu boto as 2 funcionando de manhã, está tudo pendurado. E eu já, graças a Deus, muito, assim, eu nem lembro, nem vou falar muito para não atrair, mas não tenho tido falhas, porque a gente chega num ponto... então tá lá, de manhã tá tudo lá pendurado bonitinho. Muito bom. E aí, enfim, o cheiro realmente fica, principalmente quando tem a questão do modelo, para mim é o pior. Mas, assim, eu tenho toda uma organização e eu num ambiente que realmente é separado ali para fazer assim, isso. Se for pela questão até financeira, gente, né? Mas eu quero ter um equipamento digital. Sim. De qualquer forma, tá aí, a impressão 3D é um caminho muito bom, é um caminho diferente do que todo mundo pensa. É bem barato, então, se for pela questão financeira, eu acho que é um caminho extraordinário para entrar na odontologia digital. Continuo achando, sim, sim. Eu não vejo hoje mais a minha carreira odontológica sem minha impressora, sem meu scanner. Também não. Mas se fosse para ficar sem um dos dois, eu acho que eu ficaria... eu ficaria com o scanner. Eu não sei, Camila, porque o scanner... Porque o impressor eu posso mandar para fora. Mas o scanner eu consigo também. Mas aí eu não quero... não, porque não a quero gente preparo na boca, né? Não, aí eu ia ficar Realmente. dependendo de marcar sempre, porque chega um ponto que você... Pode resolver chamando pessoas. A gente imprime tudo. Porque às vezes, gente, você só digitalizar e você fazer a coroa é muito melhor quando você consegue imprimir aquele modelo e você fazer o término bonitinho em cima do modelo, né? Mas vocês não têm noção da quantidade de coisa que uma impressora 3D consegue fazer. Sim. Né? Mas não vamos nem entrar nisso, que a gente já deixa sempre para a próxima, Mas, enfim, a gente já está um tempinho aqui. A gente espera continuar podendo ajudar vocês. O nosso objetivo é realmente fazer vocês pensarem de forma digital e sem tirar da cabeça que realmente precisa gastar muito dinheiro para ser um dentista que trabalha com digital. Claro que uma coisa vai acabando levando a outra, mas pode ser feito tudo de forma estratégica, sem meter os pés pela cabeça, conversando. A gente vai tentar, com o nosso conhecimento, nossa experiência, passar
uma forma melhor para poder te dar um insight de seguir para o seu caso. Se quiser também pode mandar perguntas para a gente por aqui, pelo YouTube mesmo, pode mandar pelo Instagram Instagram. nosso. A gente vai ter o maior prazer até para a gente poder saber É. o que que vocês estão precisando, para a gente poder continuar ajudando. E é aquilo, né, gente? Também deixar claro que a tecnologia não faz planejamento, o escaneamento não faz diagnóstico, né? A inteligência artificial está aí para ajudar, mas não vai nunca substituir a necessidade de conhecimento que a gente tem que ter. Sim. Então, não vamos achar que a odontologia digital está aqui para substituir a necessidade de estudar e se dedicar. A odontologia é uma profissão linda e que exige muito da gente e vai exigir em qualquer âmbito, né? Exato, exato. Porque comprar o equipamento é fácil, né? Difícil é mudar a forma de trabalhar. Exatamente. Então, é isso que a gente quer falar aqui mesmo. Começa mudando a forma de trabalhar A forma primeiro, de de pensar, né, eu acho que pensar. pensa já em tudo que a odontologia digital pode fazer, que vocês com certeza vão entender muito melhor aonde ela pode se encaixar e como você Sim, pode se encaixar também dentro dela. exato. É isso. E então, vamos finalizando. Obrigada Vamos, por mais um dia é isso e aí, obrigada. até a Até a próxima. próxima.